Olá, amados. Nós estamos felizes por poder ter esse tempo com vocês através desse vídeo. O pastor Marco Aurélio pediu para que gravássemos uma devocional, uma palavra da parte de Deus para o seu coração, para a sua vida. É muito bom estar em contato com vocês, Comunhão Cristã Aba de Maringá. Cada líder, cada apacentador, cada pastor, cada ovelha que tem servido ao Senhor nesta igreja local, o nosso louvor a Deus, a nossa gratidão, exaltamos o nosso Pai Celestial. Eu quero deixar um pequeno pensamento da parte de Deus com o seu coração, com o seu espírito. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 17, Jesus Cristo falando a respeito da fé, ele comenta aqui em Mateus 17, dizendo o seguinte: se vocês tiverem fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda. A Bíblia Sagrada não está dizendo que nós devemos ter fé do tamanho de um grão de mostarda, mas devemos ter fé como um grão de mostarda. E aí nós podemos olhar um pouquinho para a semente da mostarda, esse grão, essa semente da mostarda. Podemos entender, conforme o próprio Senhor diz, que é menor de todas as sementes. Se você ainda não teve o privilégio, a oportunidade de ver uma semente de mostarda, é como se fosse uma cabecinha de alfinete, bem negrinha, bem pretinha assim. E Jesus disse, quando você semeia essa semente, ela se torna uma das maiores hortaliças, a maior das hortaliças, onde as aves dos céus vêm se aninhar nos seus ramos, nos seus arbustos, nos seus galhos. Quando Jesus diz que nós devemos ter a fé como semelhante, a palavra grega homoios, semelhante ao grão de mostarda, a proposta, a ideia, o pensamento é que naquela sementinha existe ali as características, existe a natureza, existe a essência de um arbusto. Dentro daquela semente existe um potencial, existe qualidades. E quando semeada, e quando ela começa a germinar e crescer, ela vai ultrapassando em tamanho, em estrutura, em formosura, todas as demais hortaliças. Interessante que Jesus diz que nós devemos ter a fé como? Ou seja, o conteúdo da nossa fé, aparentemente, olhando de fora, a nossa fé não é tão significativa, não é tão expressiva, não merece assim muita relevância, até mesmo muito respeito. Mas quando se semeia a nossa fé, ou seja, quando nós declaramos a palavra, porque a fé, ela funciona na palavra de Deus. O lastro da nossa fé, a essência da nossa fé é a palavra de Deus. Então, quando você declara a palavra de Deus, você está exercitando a fé. E aí então, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai florescer, ela vai frutificar e se torna a maior expressão da criação, a maior expressão de alterar situações, alterar circunstâncias. Assim como a semente da mostarda contém nela qualidades que ninguém poderia imaginar que existiria dentro daquela pequena semente, mas assim como a semente da mostarda tem essas qualidades extraordinárias de produzir um arbusto, ao ponto das aves poderem fazer seus ninhos nos seus ramos, da mesma forma, semelhantemente, a sua fé, ela tem a natureza, ela tem o conteúdo, ela se expressa, tornando-se relevante, tornando-se maior do que os problemas, maior do que as circunstâncias, maior do que as adversidades. A nossa fé, quando misturada na palavra de Deus, quando declarada através da palavra de Deus, ela tem um efeito maravilhoso, extraordinário, tremendo.
ao ponto do Senhor Jesus dizer, nesse mesmo texto, tudo é possível àquele que crê que Ele, Jesus, pode. Quando nós falamos que devemos misturar fé na palavra, queridos, o primeiro princípio, o primeiro passo, Jesus é a palavra, Ele é o Logos. Então, quando nós misturamos fé em Cristo Jesus, nele, no Logos, na palavra que é o próprio Jesus, eu e você só vencemos nas áreas que cremos que Jesus já venceu. Eu e você só rompemos quando cremos que Jesus rompeu naquela situação, naquela circunstância, naquela área. Se eu vejo uma adversidade, se eu vejo um problema, se eu vejo uma enfermidade, se eu vejo um problema familiar, problema econômico, financeiro, social, político, se eu encaro esse problema aí no meu coração, passa o pensamento de que esse problema Jesus ainda não venceu, de que ele é maior ou igual ao meu Senhor Jesus, naquela área eu não venço. Mas se eu creio que ele, Jesus, venceu, então eu também sou mais que vencedor. Ou seja, a vitória dele passa a ser a minha vitória. Esses dias eu estava ouvindo uma palavra muito interessante e o pregador de 1890, ele diz assim: nós cristãos não vencemos o diabo. Quem venceu o diabo foi Jesus. Nós cristãos resistimos ao diabo, baseado na vitória de Jesus. Então, se você crê que Jesus já derrotou Satanás e seus demônios, então você, na vitória de Jesus, você passa a ter a vitória dele passa a ser a sua vitória. E aí você resiste ao diabo baseado na vitória. Exatamente isso que significa que nós devemos humilhar-nos diante de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. O que é humilhar aqui? É reconhecer que Jesus já triunfou. É reconhecer que Jesus já venceu. Quando você diz, olha, eu vou jejuar para que eu possa ter autoridade sobre os demônios, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro, aí então eu terei autoridade, você não está se humilhando, você está se exaltando. É o seu jejum, que é a sua obra, que é o seu feito, que lhe dará poder, que vai trazer até você autoridade para vencer os poderes das trevas. Mas quando você reconhece que foi Jesus quem venceu, Jesus quem derrotou os poderes do inferno, então essa vitória passa a ser sua, ou seja, você se humilhou diante da poderosa mão de Deus. E agora então o que nós fazemos? Agora nós declaramos essa vitória, usando a palavra, usando a Bíblia Sagrada. É tão simples vivermos uma vida cristã abundante e vitoriosa. É não confiar em nós mesmos, a Bíblia chama isso de justiça própria. É não estabelecer a nossa justiça própria, mas é receber a justiça que vem de Deus, que é Cristo Jesus, a esperança da glória. Eu quero que você levante a sua cabeça e que você concorde com Deus, porque tudo aquilo que a Bíblia diz que você é, você é. Tudo aquilo que a Bíblia Sagrada diz que você pode, você pode. Tudo aquilo que a Bíblia Sagrada diz que você tem, você tem. Deus já nos vê livres, mais que vencedores. Deus já nos vê vivendo uma vida abundante. Pense nisso, abra o seu coração. E não somente receba para você, mas compartilhe com alguém. Amados, as pessoas estão angustiadas, desesperançadas, tristes, abatidas, olhando para um horizonte como se fosse para um vácuo, para um espaço. Mas eu e você somos portadores da palavra da esperança, da salvação, da fé, da alegria, do ânimo, da paz. Sejamos nós esses arautos, esses pregadores dessa palavra que é viva e eficaz, desse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo morreu, o sangue dele perdoou os nossos pecados, ele ressuscitou por causa da nossa justificação, ele está sentado à direita do Pai, ele intercede por nós e podemos viver a vida abundante que ele, Jesus, conquistou e estabeleceu, deixou para mim e para você. Eu quero deixar um forte abraço a vocês, que vocês permaneçam abençoados na graça e na paz de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz, e um pouquinho mais, aquilo que há de vir, virá e não tardará. Amados, nós vamos entrar num tempo extraordinário, num tempo de avanço, de conquistas, de relevância. Creia nisso.
Pense sobre isso. Nesse tempo eu gostaria que você se preparasse ainda mais, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a graça, conhecendo o amor, se relacionando pessoalmente com o Pai, com o nosso Pai Celestial, através de Cristo Jesus. Um forte abraço, permitindo Deus, nós estaremos brevemente com vocês, ok? Permaneçam abençoados, permaneçam na graça e na paz de Cristo Jesus.